Seja na prestação de serviços ou venda de produtos, o trabalho informal, culturalmente enraizado no país, ainda cresce. São mais de 38 milhões de brasileiros na informalidade. E com isso, uma importante e extensa discussão sobre desemprego, direitos, falta de oportunidades e autonomia. Hoje, eu te convido a conhecer necessidades, escolhas e conquistas daqueles que vivem do trabalho informal. E um ponto de concentração de informalidades é a Feira da Breganha, que reúne pessoas que vendem, trocam e aquelas com a necessidade de compra. Um recorte dos últimos 20 anos no país mostra que mais de 84 milhões de compradores participaram de feiras de negócios. E nós fomos para Taubaté, no interior de São Paulo, conhecer um pouco dessas histórias. Pedro, a gente falava um pouco sobre essa contextualização, né, dos trabalhos informais que ainda seguem, né, enraizados, é claro, culturalmente, também aqui em Taubaté, mas é de uma forma para todo o Brasil, como as feiras da Breganha. Basicamente assim? Sim, a Feira da Breganha ela tem essa característica histórica de sempre ter sido uma feira do povão, dos informais, porque as pessoas, ela surge num momento em que você tinha um grupo, o Vale do Paraíba era governado por um grupo chamado Homens Bons, que eram latifundiários, que eram proprietários também de seres humanos escravizados, principalmente os negros, né, no segundo momento. Primeiro os indígenas, depois os negros. Portanto, essa feira era a feira do Jeca Tatu, era a feira das pessoas que não eram consideradas pessoas boas, pessoas da elite. Então, o que prevalecia aqui, principalmente no período que ainda não existia moeda, o que prevalecia era a troca, né? Então, você era um lugar de encontro de todas as comunidades, né, espalhadas na zona rural, mas era um lugar de convergência, portanto, de comunicação, e era um lugar de negócios. E mesmo com o comércio, depois, né, da chegada dos imigrantes que vão ocupar o comércio aqui, a Feira da Breganha continuou abrigando as pessoas que não podiam comprar produtos novos e tal. Então, ao longo do tempo, você vai ver que em primeiro lugar, a mudança de hábitos, né, do consumidor. Você vai ver na Breganha. Então, os escombros da indústria são esses produtos que a indústria já não usa mais, que são os produtos defasados. Então aqui, quando chegou o videocassete, você encontrar aqui o Super 8, né, os antigos Super 8 vendidos. Quando começaram a chegar os primeiros computadores, depois da abertura de mercado dos anos 90, você ia encontrar os escombros da indústria de computação, os computadores da Cobra, os computadores da Prológica, que eram as empresas brasileiras, as primeiras empresas brasileiras, você vai encontrar aqui. Então, e aqui você também vai encontrar alguns produtos que eram primeira tecnologia há pouco tempo. Você vai encontrar celulares mais antigos. Então, ela é muito parecida com todas as feiras públicas contemporâneas do Brasil. E essas adaptações também, né, Pedro? Além, é claro, dos produtos, a gente consegue ver que, não só aqui em Taubaté, mas em outras cidades, como você disse, né, no Brasil como um todo, além dessa parte de troca de mercadorias e venda de produtos também, que é o ganha-pão, né, desses trabalhadores, há também a questão ali do hortifruti, mas há também a parte da alimentação, e isso tudo acabou sendo de uma forma generalizada, isso já há 75 anos, inclusive no livro que você trouxe, sendo apontado como uma descaracterização da própria Feira da Breganha, não é? Sim, a descaracterização da cidade, a Breganha como um órgão, como parte da cidade, ela também reflete essa descaracterização. Ela vai mudando de acordo com que a marcha da história vai avançando. Então as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, a Breganha são refletidas na Breganha. Mas todas as mudanças do consumidor, né, que ocorreram na forma de consumo no século XX, no começo do século XXI, a Breganha acompanhou para e passo.
Então, se tem um lugar que está antenado com a modernidade, principalmente, estou dizendo do consumidor popular. A gente está falando de uma feira para o povão. Então, o que o povo consome, você vai encontrar aqui. Se você quiser saber um pouquinho do perfil do consumidor do povão, a Breganha é o melhor lugar para fazer uma pesquisa, como qualquer feira popular do Brasil. Antenado à modernidade, mas também às histórias de cada produto. Assim é o dilema de venda do Adriano, que há 1 ano trabalha na feira e tira o sustento de sua família. Antes eu estava fazendo serviço com roupas, esses outros negócios. Daí hoje, Deus ele pegou, abriu essa nova porta aqui para mim, né, de ferramentas, coisas antigas, né? E aí, graças a Deus, estou sobrevivendo disso daqui hoje, né? E então hoje aqui a gente tem coisas novas, coisas usadas, né? Temos coisas antigas que hoje está em alta, né? Graças a Deus. Então a gente estamos aí. Aí a gente faz um atendimento bom para o público, né? E a gente faz o melhor que a gente pode aqui. Eu não quero ser melhor que todo mundo, mas eu capricho, eu limpo, né? Eu falo um pouco da história da peça, né? E aí a gente faz o que a gente sabe fazer de melhor, atender todo mundo bem. E tá feliz com o trabalho? Sim, estou muito feliz. Eu adoro venda. Eu adoro trabalhar com venda. Há os que dependem da Breganha e também os que não largam o hobby. Carlos veio de São Paulo e está há 30 anos no mesmo ponto. Eu já dependi disso aqui, uma época, entendeu? Hoje eu não dependo mais, então eu encaro como um hobby, entendeu? Eu achei que era interessante ter esse contato direto com as pessoas aqui, tanto é que eu não ponho nada na internet. Eu não ponho nada na internet. E aí eu venho vender aqui, todo domingo eu tô aqui. E quais são os seus produtos e por que também a escolha deles? Então, eu optei para uma máquina fotográfica, eu fui comprar uma máquina para mim, quando eu comecei, entendeu? Eu já vendi outras coisas, peça antiga, mas eu gostei da máquina e fui comprar para mim. Só que o rapaz tinha 17 máquinas na banca dele. Falou, por que você não me compra todas elas? Eu faço um precinho bom para você. E acabou que a gente negociou e eu peguei as máquinas e comecei. Aí começou a vir máquina para mim, entendeu? Eu rematei lote de 200 máquinas, 300 máquinas, aí começou a vir. E aí... Tô aí, ó, tem um pouquinho. Cultura das feiras que ultrapassa gerações e fideliza públicos. E tem gente que não falta de jeito algum. Eu venho aqui desde os meus 14 anos de idade, né? Eu tenho 47 hoje e praticamente quase não faltei nenhum domingo. Venho todo domingo. Inclusive, você também trabalhou aqui e hoje também tem o seu próprio negócio. Eu comecei a trabalhar aqui em 99. Em 2004 eu abri minha loja e tô até hoje. Vem para passear ou também aproveita para breganhar, para comprar? Ah, de vez em quando eu tenho que levar alguma coisa, né? Senão não tem graça. Além da contribuição, a diferença entre os trabalhos formais, informais e autônomos segue com os direitos. Apesar do MEI não garantir os mesmos de um contrato CLT, como direito às férias e 13º salário, o microempreendedor individual pode ter acesso à Seguridade Social por contribuir para o INSS. O trabalho formal é aquele que tem uma natureza previdenciária. Ou seja, o trabalhador, seja ele empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, que é o autônomo, ele paga as suas contribuições para a Previdência. E com isso ele recebe uma proteção por parte do Estado. O fato dessa Previdência ser paga garante a ele um seguro em caso de acidente de trabalho, de doença profissional, garante contagem de tempo para aposentadoria, no caso das mulheres, garante o salário maternidade e tantos outros benefícios que existem junto à Previdência Social. Então, o grande problema do trabalho informal é que, pela falta de contribuição, esse trabalhador não tem uma proteção. E aí, sofrendo um acidente ou tendo um problema, por exemplo, com
com o carro, com a moto ou outro instrumento de trabalho que ele utilize, ele acaba ficando parado sem poder executar a sua profissão e sem também receber qualquer tipo de suporte por parte do Estado. Existem algumas formas de inclusão social que permitem os trabalhadores de baixa renda pagarem uma alíquota diferenciada. Um exemplo é o MEI, o microempreendedor individual. A pessoa se formaliza através do portal do empreendedor e ela ganha um CNPJ. Por aquele CNPJ, ela pode emitir nota e a contribuição que ela paga é 5% sobre um salário mínimo. Então, uma contribuição bem mais módica do que os 20% sobre a renda declarada. Então, é uma forma de inclusão desses trabalhadores de baixa renda. Outra hipótese também é que esse trabalhador ele pode renunciar à aposentadoria por tempo de contribuição e pagar uma alíquota de 11% sobre o salário mínimo também. Então, é uma outra contribuição também mais barata que o permite ter acesso aos benefícios previdenciários, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas que hoje já não faz muita diferença, porque a reforma da Previdência extinguiu esse tipo de benefício. Além dos trabalhadores autônomos, existe também a possibilidade de inclusão dos segurados de baixa renda que trabalham no âmbito da própria residência, o dono ou dona de casa. Essas pessoas fazem uma inscrição parecida com a do MEI. Ainda é no CPF da pessoa, ela paga também 5% sobre um salário mínimo. Mas a proteção social acaba sendo muito interessante, porque normalmente essas famílias dependeriam de um provedor, né, de um segurado que pagasse as contribuições e muitas vezes o acesso ao benefício se daria por meio da pensão. Só quando aquele segurado morresse é que o dependente teria acesso. Essa inclusão permite que o dono ou dona de casa tenha a sua própria contribuição e, consequente, a sua própria aposentadoria. É uma forma de valorizar as pessoas que trabalham na própria residência. Trabalho de casa que também vai para as ruas. Em Aparecida, esse simpático vendedor de salgados ganha clientela nas brincadeiras e, claro, na qualidade do produto. Salgado quentinho, salgado de Beverly Hills. Ou escuta o cheiro, o original. Sérgio está no ramo há mais de 20 anos e faz cerca de 60 a 100 salgados por dia. Desde criança, né? Desde os 8 anos eu trabalho na feira de Aparecida e da feira eu migrei para... Eu vendo aqui agora na avenida, na cidade toda, né? Porque eu tenho bastante cliente, graças a Deus, e todo mundo me conhece, porque eu trabalho com salgado de primeira linha, aprendi com a minha mãe, que já está no mercado já há 50 anos, chama Dona Zefa, boleira. E graças a Deus eu aprendi a fazer com ela e hoje é meu sustento. E eu tenho muito orgulho de fazer o que eu faço, porque eu fico feliz quando as pessoas elogiam meu salgado, entendeu? E eu acho que quando a comida é boa, vende, né? Porque é de qualidade e todo dia eu faço fresquinho, entendeu? E eu sempre passo aqui na avenida e eu tenho um bordão que eu sempre falo, o pessoal me conhece. Qual que é o bordão? Fala pra gente. Escuta o cheiro. Pra quem não sabe, é um trocadilho, né? Mas acabou ficando. Inclusive, meu apelido, às vezes, até o pessoal me chama de escuta o cheiro. Meu nome é Sérgio, mas o pessoal fala, e aí, escuta o cheiro, tem aquele salgado? Eu falei, sempre tem, só chegar. E para vender também tem que ter essa simpatia toda? Tem que ter uma lábia para chegar até o cliente? É importante, né? Porque o cliente não gosta de ninguém cabisbaixo, o cliente gosta de pessoas felizes, né? E eu tento ser feliz ao máximo, principalmente transmitir para o meu cliente o que eu estou vendendo. Porque isso aí faz parte da venda, porque eu já sempre vendi. Eu gosto de ser, assim como eu gosto de ser tratado, eu gosto de tratar bem as pessoas que eu atendo, entendeu? Eu acho que isso aí é fundamental para todo mundo que trabalha com comércio, principalmente de rua. E não precisa ter vergonha, porque é um trabalho como qualquer outro, digno. E isso que é importante, né? Porque tem muitas pessoas que têm preconceito, às vezes, de comprar salgado de rua. Mas eu até entendo, às vezes, até, né? Por questões de higiene, mas aí a gente já tem, isso a gente começa desde a manipulação dos produtos, com touca, a gente higieniza a mão, é tudo com véu, tudo. E isso que é importante, eu sempre procuro focar na qualidade e o bom atendimento. Às vezes na correria da loja, quando enche muito, não dá tempo de a gente almoçar
e sempre tem gente passando aqui na avenida, ajuda bastante a gente, assim, um lanche rápido na parte da tarde, já emenda com o almoço também, e é gostoso, né? Então a gente sempre tá fresquinho aí, o salgado, tem açaí, bastante gente, e a gente sempre come salgado, doce, chocolate, o pessoal tá sempre passando e sempre ajuda a gente também, né, na correria. O trabalho informal, ele cresceu mundialmente, principalmente depois pós-pandemia, né? Porque muita gente não teve o que fazer, teve que se virar. Eu acho que devia não só o governo municipal, como o federal, estadual, focar mais nas pessoas que são muitos que tem por aí, no Brasil inteiro. Não é só eu aqui em Aparecido, como é uma cidade turística, mas eu acho que no Brasil inteiro deveria ser, como é que se diz, um respeito a mais para quem trabalha informalmente. Ou também direitos também, não digo iguais, mas eu acho que as pessoas devem focar mais para as pessoas que são muitos e às vezes passa despercebido. Falou, galera! Eu escuto o cheiro na área, hein? Tchau! Eu acho um trabalho digno como qualquer outro, eu acho que tem que ser valorizado, né? Porque cada profissão tem a sua importância. E eu acho que essas pessoas como o palhaço, né, que fica aqui na praça, trazem alegria para o povo, para as crianças. Eu acho que falta muito isso na correria do dia a dia. Com a urbanização, além da falta de planejamento, a ineficiência dos governos para a geração de empregos e qualificação de mão de obra está atrelada à crescente da informalidade. Um cenário antigo e recorrente de milhões de brasileiros precisando abandonar as escolas para trabalhar. E a informalidade chamou atenção quando uma pesquisa realizada em 2019 pelo IBGE apontou que mais de 41% da força de trabalho brasileira em idade ativa estava na informalidade. Para chegar aos números do mercado de trabalho, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, iniciou uma nova série em 2012, com entrevistas a domicílio. Quando a gente vai perguntar para a pessoa, né, quando o recenseador chega para fazer a pergunta, para saber se a pessoa está trabalhando, se não está trabalhando, a primeira coisa é perguntar, né, se a pessoa teve ocupação. A gente sempre trabalha com a questão da semana de referência, perguntar se a pessoa teve ocupação na semana. Se ela disser que ela desenvolveu alguma atividade remunerada na semana, ela é considerada ocupada. E aí, se ela não desenvolveu atividade, nenhuma atividade remunerada, e está procurando, aí ela é classificada como desempregada. Então, o primeiro ponto é a gente chegar nos dados de desemprego. Aí, o segundo momento é categorizar a qualidade do trabalho. E aí, quando a pessoa fala que desenvolveu atividade, aí a gente pergunta que tipo de atividade, se ela tem carteira assinada, se não tem. E aí a gente começa a levantar os dados da informalidade. Então, quem é considerado informal no Brasil? É aquele trabalhador do setor privado que não tem carteira assinada, é o trabalhador que é conta própria, né, que é aquele autônomo, por exemplo, que não tem o cadastro do CNPJ, é o trabalhador auxiliar, aquela pessoa que ajuda a família e não recebe. Então a gente soma todas essas pessoas e dá o número, né? E a gente normalmente tira uma taxa, né, que é a proporção de informais na economia brasileira, que é super alta, né? A gente conversava sobre agora o trimestre fechado em março, ele ainda está em alta, porém é o menor número em relação aos desocupados em comparado a desde 2015, quando de fato começou aí a pesquisa, né? Isso. Como que fica esse comparativo também? Isso, é o que aconteceu. A gente tem um cenário de desemprego, realmente, né? A gente teve um momento bastante interessante do desemprego, de menores taxas de desemprego, que foi em 2014. Então, até o final de 2013 e início de 2014, nós tínhamos a menor taxa de desemprego no Brasil. Depois, entre 15 e 16, a gente teve a grande crise, que contribuiu para o aumento, né, significativo. Então, é por isso que a gente sempre faz uma referência a 2015, que 2015 foi o pior momento em termos de mercado de trabalho, de taxas de desemprego mais elevada. Depois, a partir de 16 para 17, a taxa começou a cair, então tinha uma expectativa que a gente ia voltar a um quadro de taxa de desemprego mais baixa, só que especialmente em 2020 teve a explosão, a pandemia, aí a taxa de desemprego foi para a estratosfera. Então, até pouco tempo, a referência que nós tínhamos era 2020, a taxa mais alta era 2020. Então, uma notícia que é boa, né, é que, assim, que a partir do final de 2022, a gente já superou a pandemia. Então, a comparação já não é mais com a pandemia.
Então, as taxas de desemprego hoje, a gente já compara com relação a 2015. Então, o pior cenário foi 2015, e aí por isso que a gente pega que a taxa de desemprego hoje é a mais baixa desde esse momento crítico que foi 2015. Reflexo principalmente para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Ao menos 38 mil pessoas passaram a morar nas ruas do Brasil desde o início da pandemia de Covid-19. E o trabalho com reciclagem é uma das cenas cada vez mais comuns no dia a dia. De acordo com a ONU e com a Organização Internacional do Trabalho, mais de 15 milhões de pessoas trabalham com a coleta, triagem e reciclagem de resíduos gerados pelas cidades no mundo todo. O que para muitos é lixo, para cerca de 800 mil pessoas são itens essenciais para a geração de renda. É dessa forma para os catadores de reciclagens, que apesar de contribuírem e muito para o meio ambiente, ainda sofrem invisibilidade e preconceito. Maria é um desses exemplos. Hoje, ela tem 58 anos e é presidente da cooperativa Recifavela, em São Paulo. Mas sua história tem fortes mudanças e experiências desde cedo. Aos 18 anos, saiu de Ourinhos, sozinha, em busca de mais oportunidades na capital. Naquela época, a gente trabalhava em casa de família, morava, né? Dormia no emprego. E eu trabalhei alguns anos de empregada doméstica. Aí depois eu fui trabalhar de garçonete. Aí trabalhei também, um tempinho bom. Aí eu fiquei desempregada. E aí eu tinha um pouco de dificuldade de arrumar emprego, porque eu não conhecia quase ninguém, assim. Então eu passei assim os perrengues, morei um mês na rua. Que foi aí que eu conheci um pessoal embaixo do viaduto, Moema ali, que catavam papelão. Aí foi com eles que eu aprendi a catar papelão na rua. Arrumei uma carrocinha e fui trabalhar na rua e estou até hoje. Eu falo que eu comecei pela dor e hoje eu estou por amor. E aí vieram as dificuldades até que, infelizmente, você se encontrou ali na situação de vulnerabilidade de estar morando nas ruas, né? Sim. Como que foi esse mês para você? Essa insegurança, a incerteza, né? O medo, como que foi esse momento? Acho que foi o pior momento da minha vida. Sim. Foi um espaço curto de tempo. E não tão, né? Porque quando você vive a situação, um mês é muito tempo. Mas ainda bem que, de repente, eu tive uma cabeça boa, conheci pessoas boas, entendeu? E eu consegui me reerguer de novo e ter um lugarzinho para me morar e tal, entendeu? Mas, às vezes eu vejo as pessoas na rua, eu fico olhando e falo assim, então, porque de repente ela não teve uma pessoa para chegar, vamos ali, ó, que eu vou arrumar emprego para você, vamos trabalhar comigo e tal. Então eu acho que é essa falta de oportunidade. Você chegou a passar por algum momento mais difícil, assim, de falta de segurança mesmo, alguma história para poder compartilhar com a gente? Ou até mesmo de preconceito, porque infelizmente a gente tenta contar também com a empatia das pessoas, mas não é assim, né? Na teoria é tudo tão bonito, mas na prática é bem diferente. Eu tive um momento assim, até triste, eu não gosto nem de lembrar, que eu encontrei uma carteira de uma senhora e eu procurei um telefone, achei e liguei para ela. Aí eu falei para ela que eu tinha achado a carteira dela e tal, que eu queria devolver, que estavam todos os documentos. Aí marquei com ela no local para ela ir buscar e ela chegou com a polícia. Hoje nem tanto, mas teve uma época que a pessoa estando de carrocinha na rua, ela era marginalizada já. Eu sempre falo com o pessoal da cooperativa, todo mundo. A gente trabalha uniformizado. Se acontecer alguma coisa na rua, estava com o uniforme da cooperativa? Não, então não é ninguém da cooperativa. Porque isso aqui para nós é uma identidade. E de muito orgulho. Sim. Isso nos identifica de onde nós somos,
Todos os nossos cooperados são de confiança, entram em prédios públicos, entram e saem, sabe? Então, assim, eu falo assim, a gente tem que ser assim, para a gente mostrar para todo mundo que nós somos seres humanos igual a todo mundo, somos de confiança igual a todo mundo. Com certeza. Inclusive, falando de cooperativa, hoje você é presidente, então, da cooperativa, né? Presidente. Vamos mostrar um pouquinho, né, como que é o trabalho por lá? Vamos lá, então. Então, aqui que tudo funciona, aqui que tudo acontece. Maria, explica pra gente. Sim. De quantos cooperados, quantas pessoas, famílias, na verdade, são vidas, né? Estão aqui interligadas com vocês e como que funciona o trabalho também aqui. Porque agora você não vai mais pras ruas, né, fazer a coleta, isso com carrocinha. Como que é agora no dia a dia aqui de vocês? No dia a dia a gente faz coleta com caminhão, tem carrocinhas. Sim. Tem os meninos que ainda vão para a rua de carrocinha. Temos uma doação considerável do Instituto Muda, que traz um material que doa para a Cooperglicério. E o material chega aqui. Tem a gente chama de box, que o pessoal faz a separação do material, que é bem complicado, assim, há vários materiais que você tem que separar. E aí vem de tudo? Vem plástico, vidro, plástico, que vem? vidro, papelão, latinha, ferro, vem tudo. E essas são as carrocinhas que os meninos usam? Isso. Aquela lá é a minha ainda, é ainda. Tem uma em especial aqui, então? Vamos tá mostrar. aposentada. Já tá encostada? É. Mas a gente ainda usa ela ainda. Ela vai para as ruas ainda ou não? Às vezes, quando os meninos pedem emprestado, ainda vai para rua. Tem um valor sentimental? Tem. Tem muito. Sua companheira? Isso aqui foi meu ganha-pão. Eu tenho um sonho que eu queria... Eu quero formar uma cooperativa do futuro. E a cooperativa do futuro, para mim, é aquela cooperativa onde todos são iguais, porque aqui nós todos somos iguais. Eu sou presidente, eu não ganho dinheiro parada, ninguém me paga. A cooperativa não me paga nem R$1 para mim ser presidente. Aqui eu tenho os mesmos salários que todo mundo aqui. Que o cooperado que chegou hoje, ele vai ter o mesmo salário que eu. Eu acho que essa igualdade... Pra gente é importante, porque nós estamos na mesma luta. Então eu não tenho que ser mais importante que ninguém. E você falando sobre essa questão também de representar, né, a cooperativa, esteve no Ceará agora recentemente, já foi para Londres. Explica um pouco pra gente como que foi essa experiência. Para Londres foi em 2019, que nós temos o coletivo de Cineia Catadora, que é eu e mais duas cooperadas, que é a Eminé e a Andréia. Nós fazemos parte do coletivo. E a gente foi convidados para ir para Londres. Que nós temos os nossos livros, que a gente faz, as capas, dentro da biblioteca, no cofre entre os livros especiais. Em Londres. E a gente foi lá conhecer os nossos livros e fomos dar oficina lá em Londres. E por falar de trabalho e visibilidade para mulheres, Irene é outra guerreira que diariamente está na informalidade das ruas. Como que você chegou até a reciclagem? Porque até então a sua realidade era totalmente diferente, né? Totalmente diferente, um mundo totalmente desconhecido da reciclagem para mim. Tinha uma irmã que infelizmente não está mais conosco, ela trabalhava na reciclagem durante mais de 20 anos. E aí um dia eu vim conhecer e fiquei e aqui estou hoje. Vale a pena? Muito a pena. Você trocaria? Não, de verdade, não trocaria. É um prazer imenso, sabe, de saber que você está contribuindo com a humanidade.
planeta. Nosso planeta está gritando, né? E é um pouco que a gente pode estar fazendo, a reciclagem, porque é um trabalho muito lindo, de verdade. O que passar de recado, então, para quem não conhece de perto esse trabalho, que tem talvez um pensamento deturpado, né? Uma má interpretação, e está tendo agora essa oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história, da Maria e de tantas outras Irenes, Marias, João, Josés que tem por aí? Então, é assim, olhar com mais carinho, procurar saber mais, ler mais sobre, né? Porque hoje em dia tem bastante, né? Coisas assim explicando, ver vídeos, procurar se informar. Porque eu também, há anos atrás, eu vi isso aqui como... Aliás, eu nem via, na verdade, né? Eu não via uma reciclagem. E hoje em dia, como vocês podem ver, eu sou apaixonada e é tudo de bom e é necessário que se olhe com carinho. E quando vocês aí que estiver na rua, você no carro, que vê um carroceiro, respeite, porque ali, ó, ele tá levando pão para a tua família, né? Não somos maloqueiros, somos trabalhadores. Preconceito que muitos informais também sentem na correria do dia a dia, nos trens, metrôs e ônibus. Milhares de cidadãos utilizam do transporte coletivo para ir ao trabalho, para o lazer e também para trabalhar. Por corredores como este, agora vazio, passa toda uma diversidade de pessoas com suas histórias, projetos e perspectivas, também na informalidade. Realidade dos vendedores ambulantes, que dividem espaço com os passageiros nos transportes públicos, e a concorrência com os autônomos, que também comercializam seus produtos e, principalmente, as refeições, como aquele famoso e rápido hot dog antes de pegar o metrô. Luciano, que começa a rotina bem cedo, faz parte do grupo dos marreteiros. Antes de sair para as vendas de quebra-queixo, o trabalho inicia em casa, pois seu filho Lucas, de 4 aninhos, entra cedo na escola. Apesar da preguiça para acordar, a educação é necessária e exaltada pelo pai, orgulhoso por criar sozinho o filho. De lá, uma rápida parada para o cafezinho e bora para as vendas. E nós acompanhamos tudo. Pessoal, estou trazendo para vocês quebra-queixo. Para quem não conhece, o quebra-queixo é um docinho baiano feito de leite, coco e açúcar. Você vai encontrar pedacinho de coco no meio, é uma delícia, tá bom, pessoal? Quebra-queixo. Você vai levar 4 quebra-queixo por R$1. Aceita Pix, tá bom? Aqueles que puder ajudar meu trabalho, eu agradeço. Se você não pode, não tem problema. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um bom dia para todos, tá bom? Bom, Luciana, essa correria do dia a dia, né? São 12 anos, então, nessa rotina. E como que é, de fato, no dia a dia para as vendas? Cada ônibus é de um jeito, cada abordagem é diferenciada? Como funciona? Como você pode ver, cada dia é um desafio, né? Cada hora, cada ônibus é um momento e uma situação diferente, né? Mas é bom, a gente já está acostumado, né? São 12 anos trabalhando dessa forma, a gente já acostuma. E por que o quebra-queixo? Quebra-queixo, eu trabalho com esse produto há 8 anos. É um produto que eu me identifico e eu ganho dinheiro também. Ele me dá dinheiro, né? Pela qualidade, né? Não só porque ele me dá dinheiro, mas pela qualidade também. Saber que o cliente está comprando e está satisfeito com o produto, né? Isso é legal também. E assim, agora deu certo, né? A venda foi rápida, pelo menos nesse ônibus, mas exatamente. Como que é no dia a dia? Você pega quantos ônibus, tendo uma noção? Olha, tem ônibus que a gente pega, vende rápido. Já tem ônibus que a gente já tem uma dificuldade a mais, entendeu? Tem ônibus que já é mais difícil. Tem ônibus que a gente vende tudo, tem ônibus que a gente não vende nada. E assim, o nosso dia a dia é esse, é correndo atrás do ônibus bom. Eu procuro, além da venda, além da técnica, né, do profissionalismo, a gente tem que trazer também a simpatia. Isso é muito legal, isso, ser simpático, ser educado, isso te ajuda a você vender mais, né? É uma técnica também para vendas, né? Fazendo
até um comparativo, né, do trabalho formal com o informal, o pessoal que tem a carteira assinada, quem não tem está aí na rua, né, trabalhando também essa correria toda. Como que você vê vantagens e desvantagens, se a gente puder falar dessa forma, né? Você seguindo com o trabalho informal hoje, mas também já teve trabalho de carteira assinada, né? Sim. Há um tempo. O meu último registro de carteira registrada foi auxiliar administrativo, né? Trabalhei 2 anos na área de auxiliar administrativo e hoje eu estou aí já 12 anos nessa correria, nesse processo. Mas hoje estou por que eu gosto, eu amo o que eu faço, né? Por isso que dá bem, por isso que dá resultado. Eu sempre falo para os vendedores, faça com amor. Seja lá o que você for fazer, faça com amor, porque vai dar resultado para você, né? E vai dar longo prazo, não curto prazo. Isso aqui me sustenta a longo prazo. Mas assim, eu sinto a diferença, tem o lado bom e o lado ruim. Por quê? Porque o lado ruim é a incerteza do futuro. Porque hoje a gente, infelizmente, a gente tem poucos recursos nas leis, né? Nas legislação que possa garantir nosso futuro em cima disso, né? Aposentadoria, enfim, se a gente se machucar hoje dentro de um coletivo, ficar doente, a gente passa um veneno, né? A gente não tem dinheiro ali, então a gente tem os prós e tem o contra, né? Hoje você não trocaria sua atividade? Hoje não, hoje não. Hoje eu não trocaria porque eu amo o que eu faço. Não sei amanhã, mas hoje não. Hoje eu amo o que eu faço por amor. Com a pandemia da Covid-19 e todas as restrições, o delivery foi uma das formas de manter muitos estabelecimentos em funcionamento. De 2020 até os primeiros meses de 2022, o país ganhou pouco mais de 1 milhão de trabalhadores informais nesta área. Segundo um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e do IBGE, apenas 1 a cada 4 entregadores e motoristas autônomos pagam contribuição ao INSS. Isso significa que 77% não contribuem com a Previdência Social e não estão protegidos em casos de acidentes ou doenças que exijam afastamento do trabalho. Essa não é uma preocupação para o Douglas, motoboy que há 2 anos é microempreendedor, mas que também já viveu na insegurança da informalidade e viu tudo mudar durante a pandemia. Na pandemia, tudo ficou muito complicado para todo mundo, né? E eu penso, nos meus momentos ali em cima da moto, de trabalho ali, eu comecei a pensar, né? Hoje eu sou funcionário, daqui a pouco o patrão de repente dispensa a gente, o que eu vou fazer da minha vida? Ver esses pensamentos, né? De onde que deu uma virada na chave. E eu falei, não, eu tenho que dar um jeito nisso, não posso esperar isso daí acontecer para, né, ficar no desespero e querer arrumar a solução do nada, que não é assim que funcionam as coisas. Aí foi onde que eu fui me aprofundando, fui acompanhando os companheiros nas redes sociais e fui absorvendo as ideias dos companheiros. Fiz um curso no Sebrae, foi muito importante para mim. Abriu a mente, daí eu falei, não, eu vou montar uma empresa para mim. Aí foi onde que veio a ideia. E eu trabalhando durante o dia e a noite já fui fazendo minha divulgação. Fazendo minha divulgação e soltando um cartãozinho aqui, um cartãozinho ali. E as coisas foram acontecendo. Você está aqui hoje em Taubaté, sim, no Vale do sim. Paraíba. Aqui de entrega só você? Tem outros parceiros, funcionários? Como que funciona? Tem os parceiros, né? Tem os parceiros, porque a gente não dá conta da demanda, né? Graças a Deus. E os meus clientes que eu falo do Brasil inteiro seria tipo assim, por exemplo, tem um cliente lá em Curitiba, ele tem algum problema para estar resolvendo aqui em Taubaté. Ele faz o contato comigo, eu vejo a necessidade do meu cliente, ele me passa o serviço, eu vou executo para ele, passo o orçamento para ele, executo o serviço para ele e a gente faz o serviço e todo mundo fica feliz. O cliente fica feliz, o motoboy fica feliz e é isso aí. Dinheiro na conta. E dinheiro na conta. Vai estudar, motoboy não é só montar na moto e fazer entrega. Tem que estudar também para ser motoboy, tem que saber tratar o cliente, tem que saber fazer orçamento, tem tudo isso também.
A gente sendo MEI, a gente tem que procurar os nossos meios, né? Fazer um seguro de vida, um plano de saúde, se possível, seguro da moto. Então a gente tem que se precaver em cima disso, porque a gente está sujeito a tudo, né? Essa daqui é onde que tudo começou, essa daqui tem história. Essa daqui tá mais de 20 anos comigo. E não abre mão dela? Não, essa daqui que tem história para contar. É guerreira, essa daqui é pau para toda a obra. E eu pretendo deixar ela até para museu ali, para nós chegar no nível empresa ali, transportadora, ela tá ali no cantinho ali e ali tem a história ali. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Histórias de companheirismo sobre rodas, também com elas, as bikes. Ricardo, que percorre toda a grande São Paulo a trabalho, nos conta que passou a enxergar a cidade, questões sociais e de mobilidade urbana com outro olhar após as entregas de bicicleta. Hoje, uma cargueira que suporta mais volumes. Na verdade, eu comecei a pedalar em 2017, né? E eu pedalava trabalho, casa e no fim de semana ali, um pedal mais curto pela cidade mesmo de lazer. Eu morava num bairro que me favorecia pedalar até o trabalho, tinha ciclovia de ponta a ponta. E eu sempre trabalhei CLT, sempre trabalhei na área de planejamento, negociação e compras. Eu trabalhava em escritório, sempre trabalhei assim, venho do chão de fábrica, mas né, nos anos mais recentes foi trabalhar no escritório. E até que em 2019 eu saí de uma empresa que eu trabalhava na área de suprimentos. E eu, nesse período entre procurar uma recolocação, acertar toda a rescisão, eu estava pedalando muito já, debatendo a bicicleta. Eu tinha mas estava em alta um grupo de pedal que a gente tem, né, que é o Giro Preto, que foi idealizado por mim, mas outras pessoas, que é um grupo que junta pessoas negras para pedalar na cidade. E aí eu conheci amigos que trabalhavam dessa forma, fazendo entrega de maneira autônoma. Né? Não era para aplicativo, era de maneira autônoma, independente mesmo. E aí eu falei com ele, ele falou, pô, cara, tal lugar tá precisando para fazer umas entregas avulsas, você não quer? Eu falei, é para pedalar, eu não tô, né? Mas assim, a ideia era me recolocar no que eu, né, sempre atuei. E beleza, e aí eu comecei a fazer, e era bom ir pra rua para pedalar. Eu tinha um outro olhar ainda sobre a precarização, né? Apesar de ter essa ciência, mas eu tava pedalando ainda e recebendo por isso, né? E aí veio a pandemia. E aí ficou mais difícil a recolocação, eu comecei a pensar, a entender nesse processo que eu pegava serviços de uma outra empresa também de entrega e tinha um percentual que eles tiravam pela minha entrega. Porque, né, era um serviço também ali que eles tinham de captação de cliente, de administrar todas as entregas e tal. E aí eu vejo que eu pensei assim, pô, mas eu posso fazer isso sem ter um intermediário, né? E aí eu comecei um trabalho ali de formiguinha, de buscar cliente. Empreendendo. Dessa forma, assim, buscando essa autonomia. E aí eu consegui pegar clientes meus, comecei a fazer, a pandemia se intensificou, entendi que o trabalho também ele era extremamente importante, né? E eu acho que a bike também te ajuda na saúde mental muito, assim, você... Ao mesmo tempo que eu me sentia muito preocupado de estar na rua exposto, eu estive na rua todos os dias da pandemia, eu não parei nenhum, assim. Graças a Deus, pelo menos não confirmado, eu não fui infectado. E aí eu tenho uma mãe que é idosa, tenho uma irmã que trabalha no hospital, então assim, eu acabei não tendo contato com as pessoas porque eu estava na rua. Hoje, você atuando com a associação, né, como diretor-geral da associação, o que vocês buscam? Como são essas discussões? Vocês fazem parte de um grupo unido, estão batalhando por isso? O que é mesmo levantar essa bandeira para pensar na rotina, né, de vocês? A Ciclocidade é uma associação de ciclistas daqui da cidade de São Paulo, né? E ela tem uma atuação, seja em pesquisa, de levantar, de produzir conteúdo, informação e dados, para que esses dados eles possam, inclusive, auxiliar o poder público em tomada de decisão, né? Sejam dados da estrutura da malha cicloviária, sejam dados do número de ciclistas na cidade, enfim, pesquisa de todo tipo. Tem uma atuação na parte de cultura da bicicleta, né? Seja com formação sobre ciclomobilidade, esse tipo de desenvolvimento, e também na participação no trabalho de advocacy com o poder público, né? Seja com outras organizações
sociedade civil, né, que debate mobilidade e outras questões, como também o próprio poder público, seja a Secretaria de Mobilidade e Transportes, seja a própria CET, enfim, então faz um trabalho de advocacy de acordo com projetos que estão andando naquele momento, ou demandas que estão sendo debatidas, né? E sempre assim, visando uma cidade com mobilidade mais justa, mobilidade ativa mais justa para ciclistas e pedestres. Ainda na Selva de Pedra, a gente não poderia deixar de falar sobre um dos trabalhos informais mais numerosos e essenciais do país, o doméstico, que foi e muito afetado na pandemia. E a gente teve a retomada do trabalho doméstico. O trabalhador doméstico voltou e principalmente esse trabalhador doméstico sem carteira assinada. Então a gente tem essa proporção, né, como eu destaquei, hoje, de um trabalhador doméstico com carteira assinada para três trabalhadores sem carteira assinada. Então é muito grande a contratação de trabalhadores domésticos no Brasil, segundo essas características. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, dos trabalhadores domésticos do país, cerca de 5.700.000, 92% são mulheres, sendo 65% delas mulheres negras. Este ramo tem se inovado e modernizado a cada dia. Muitas dessas profissionais, no caso das diaristas, utilizam plataformas digitais para oferecerem seus serviços sem vínculos trabalhistas. A Parafuso está desde 2014 entre as plataformas que conectam clientes e prestadoras de serviços. O CEO nos explica um pouco deste trabalho em mais de 100 cidades e 20 estados brasileiros. Já são mais de 1 milhão de serviços prestados através da plataforma, milhares de profissionais, a imensa maioria deles gerando renda significativamente maior do que no mercado informal. A praticidade, a simplicidade e também a segurança que a plataforma provê, ela é garantida por meio de um cadastro bastante rigoroso, tanto do lado dos profissionais quanto do lado dos clientes. Pedro é um dos exemplos que, na Grande São Paulo, enquanto trabalha de casa, utiliza da tecnologia para manter a limpeza do apartamento em dia. Já é a segunda vez que eu utilizo, eu já conheci a plataforma através de um amigo. Eu acho muito legal porque já faz um tempo que eu moro aqui em São Paulo e desde que eu cheguei aqui, esse serviço de diarista é sempre um serviço por alguém, né? Você sempre acha uma indicação para alguém, então às vezes quando eu me mudava para um prédio aqui, eu perguntava pro pessoal do prédio se alguém conseguia indicar alguém. Então era sempre por indicação, assim, nunca por uma plataforma ou por uma empresa ou um aplicativo mesmo, né? Então é muito interessante esse serviço da Parafuso, porque você consegue pedir exatamente o que você quer através de um aplicativo que gera uma boa, de uma confiança, assim. Não tem mais aquele negócio de tipo assim, sei lá, é alguém que eu não conheço dentro da minha casa, precisa estar lá. Quando você, através de um aplicativo, você tem uma plataforma que você consegue conversar com eles, tirar dúvidas, coisa que normalmente você tem que fazer diretamente com a pessoa. O Brasil tem o segundo maior mercado mundial de trabalhadoras domésticas, ficando atrás apenas da China. São cerca de 6 milhões de pessoas nessas atividades. E com relação às diaristas e toda essa modernização dos trabalhos, a gente veio hoje para São Paulo para acompanhar um pouco do atendimento da Nayara, essa nordestina arretada que não para. E há 15 anos ela segue nessa caminhada então. Nayara, conta um pouquinho pra gente da sua história e principalmente como que você chegou a toda essa modernização pegando os serviços pela plataforma. Então, eu cheguei aqui a fazer 16 anos, dia 10 de setembro agora, e antes tive outras profissões, porém eu me achei na área da diarista porque eu gosto primeiro de limpar, mas eu era uma diarista atrasada, que eu botava na minha cabeça que eu tinha que trabalhar o dia inteiro, até porque eu era simplesmente mais uma nordestina chegada aqui, que era o que o povo falava para mim. Eu fui, com o passar do tempo, eu tinha uma clientela boa de cliente, pois eu tive um impedimento aí, tive que dar uma pausa. Quando eu retornei, eu estava numa dificuldade de serviço e uma colega me apresentou a plataforma da Parafuso, que foi assim que eu comecei, e na época era só para poder complementar.
E depois eu comecei a me engajar na plataforma e ver que dali dava para tirar o salário que eu estava esperando e necessitava, porque eu escolho o dia, eu escolho o horário, eu escolho para onde ir, eu faço agenda, eu faço rota de trabalho, tudo adiantado, não tem uma prévia. E no meio disso eu tinha uns clientes que já era fixo meu, porém eu conseguia encaixar entre um e outro e dava para eu poder seguir a minha vida na boa. Só que a Parafuso me ensinou 3 coisas que eu não sabia. Primeiro, trabalhar com o tempo. Eu não sabia o que era isso. Segundo, dar valor ao meu serviço em hora. E terceiro, se eu não me organizar, eu não vou para lugar nenhum. Nayara mantém manias de organização para também otimizar o tempo, como a forma de dobrar as toalhas, começar a arrumação pelos quartos e levar de casa seus produtos de limpeza. Trago tudo o que eu preciso da minha casa. Primeiro, eu tenho alergia, então o cliente não é obrigado a saber que eu tenho alergia. Então, alergia a perfume, a cheiro, a coisas fortes. Então, eu trago uma coisa. Se eu chego aqui e tenho, beleza. Se não tenho, não tem problema. Trago meu pano de chão, porque muitas vezes tem pet que nem eu tenho. E ali tá pelo, e eu prefiro os meus. Sim. Outras manias que eu tenho. Jeito de dobrar roupa, eu já chego, já dobro. Antes de vocês chegarem, eu já arrumei todos os 2 quartos. Já estão todos ok. Jeito de dobrar tudo, gente. Eu tenho pequenas manias, então eu acabo trazendo. Para mim facilita a forma. Eu já dividi tudo por grade. Eu chamo de grade, o nome correto não sei, mas eu vou separando, que fica mais fácil. Eu boto 2 despertadores no meu celular. Primeiro, 1 hora antes de eu terminar o meu serviço. E o outro, da hora do término. Porque com 1 hora eu tenho que entender que tudo que está faltando eu tenho que terminar. Porque se eu tiver outro atendimento, eu não me atraso para o próximo. Muitas vezes eu não vou para outro atendimento, porém eu vou para minha casa. Mas aí eu pego o ônibus mais vazio. Você tem conquistado também, né, ao longo desses anos de muito trabalho, né? Você falou que tem tempo de estudar, também tem outras formações, mas gosta do trabalho da higienização. Eu amo o trabalho da higienização, porém eu sou auxiliar de necrópsia, eu sou costureira moda praia, lingerie e roupa pesada. Eu era líder de setor de mercado, porém eu amo a higienização, adoro limpeza. Então foi o setor onde eu me vi melhor, apesar de ter todo esse leque. Continuo estudando na área da necrópsia, volto agora em outro curso recente, porque é algo que eu não quero parar. Sou casada, tenho um marido que está junto, então a gente estamos juntos. O dele é dele não, o dele é nosso, não tem dele. Ele perdeu todo o direito quando se juntou comigo. Eu perdi o meu direito porque a gente corre junto. Então nesse longo, como diarista eu conquistei, a gente conquistou a minha casa, eu como diarista, ele como um técnico de evento. A nossa casa, ele tem um carro dele, eu estou no meu 2º carro, porque eu já tive outro. Aí eu vendi, agora eu peguei, meu sonho era pegar um carro 0 e do ano. E você pegou? E eu peguei. E eu queria aquele carro, não queria outro, eu queria aquele. Então eu dormia sonhando com o carro, eu acordava sonhando, eu ia para a escola dos meus filhos sonhando com o carro, tive a oportunidade de pegar outro, mas não quis, eu quis aquele carro. E qual que foi a sensação de conseguir comprar com o dinheiro do suor do seu esforço? Ainda estou pagando, tá? Mas ainda vou pagar assim. A sensação, você não está entendendo, eu ainda estou em choque até agora, porque fazia 1 mês que eu peguei o carro. Em cada conquista que eu tenho, não tá. Para mim é uma vitória. E no final do ano eu quero comprar um sítio. Como trazer o seu otimismo, essa sua carga positiva também para essas pessoas? As pessoas? Principalmente os que estão informais, não é? Gente, eu vou falar 2 ou 3 coisas assim, básico. Primeiro, vocês têm que pensar naquilo que vocês querem. De certeza, não importa seja informal ou formal. Se planeja, se organiza. Alveja, sabe? Olha, eu quero ganhar 10 mil, mas onde eu tô não me dá 10. Mas lá ali eu vou ganhar 5. 5 já é metade de 10. Então, corre atrás, não desiste. O não você tem de manhã, de tarde, de noite. Você tem um não no mercado, você tem um não no posto de gasolina. E até seu dinheiro te deixa na mão que você esquece a carteira em casa. Então, sorte nossa que nós temos o Pix hoje, mas muitas vezes a gente não tem 1 centavo no Pix.
E os cartões ficou tudo em casa. Então, vocês têm que perseverar. A realidade é essa. O não a gente tem todos os dias, então corre atrás do sim. Não desiste. E é um mercado onde se amplia todo dia o mercado informal. Não importa se você seja diarista, se você seja uma doceira, mas não deu certo. Tenta de novo. Tenta, porque uma hora dá. Então eu falo, exclua as palavras negativas, bota pensamento positivo. Eu posso, eu quero, eu consigo. Quem vai me parar? Deus. Só. Porque eu uso todos os dias. Eu posso, eu quero e eu consigo. E há 11 anos eu desço da minha casa, não preciso gritar. Pai, muito obrigada. Não sei qual é a dificuldade que eu vou ter, mas eu vou vencer. E quando eu subo aquelas escadas eu falo, Senhor, agradecida, não sei o que foi o dia de hoje, mas eu estou agradecida por voltar para minha casa. Eu não sou muito de pedir, mas desde o meu filho eu sou de agradecer. Porque ele foi meu primeiro superador.